Quero saudar os amados irmãos do Gota de Esperança com a paz do Senhor Jesus e queria neste momento estar tributando a Deus a honra, a glória e o louvor e também agradecendo ao Senhor pelos seus muitos benefícios, irmãos, que Ele tem nos concedido. Quero ler hoje, irmãos, em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 12, que diz: Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos atravessaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual. Todos beberam a mesma bebida espiritual. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou de todos, pelo que muitos caíram no deserto. Estas coisas nos foram feitas como exemplo, para não sermos cobiçosos das coisas más, ou como eles também cobiçaram. E não vos torneis idólatras, como algum deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para dançar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram. Caíram em um só dia 23.000. Meu Deus! E não tememos o Senhor, e não tentemos, melhor dizendo, o Senhor, como alguns deles tentaram, pelas serpentes pereceram. E não murmureis, assim como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, para que já é chegado o fim do século. Assim, que pensa estar em pé, fique atento para não cair. Gostaria de ler também o Salmo 66, Salmo 66, versículo 10 até o versículo 17, que diz: Pois tu, ó Deus, nos examinaste. Olha só, irmão. Tu nos refinaste como se refina a prata. Lançaste-nos numa prisão. Colocaste um peso sobre nossos lombos. Deixou que um mortal montasse sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Guarde bem esse termo, irmão. Mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocausto e pagarei meus votos. Que meus lábios prometeram e minha boca pronunciou quando eu estava aflito. Holocausto de animais cevados te oferecerei com oferta de carneiros. Prepararei bois com cabritos. Vinde ouvir todos os que temeis a Deus, eu contarei o que Ele fez por mim. Clamei com minha boca a Ele, e eu exaltarei com a minha língua. Gostaria, irmãos, de intitular esta extensa leitura, porém necessária para a nossa compreensão, sobre o tema: a nossa dependência, irmão, a Deus, é o que Ele espera de nós. A nossa dependência de Deus é o que Ele espera de nós. Haja visto, amados e queridos irmãos, que, como diz o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, nós somos entregues, irmãos, à morte todos os dias, como ovelha ao matadouro. E diante dessa certeza, porém, Deus espera que nós possamos confiar e essa confiança nos leve a depender irrestritamente a Ele, irmãos. A nossa dependência a Deus é o reconhecimento, irmão. Sabe por quê?
quê? Porque a nossa dependência a Deus é o reconhecimento da sua grandeza. A nossa dependência a Ele é o reconhecimento da sua grandeza. O Salmo 77, 14, olha como diz, irmão. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. A nossa dependência, irmãos, nossa dependência de Deus, além de ser o reconhecimento da sua grandeza, também é o reconhecimento do seu cuidado por nós. No Salmo 66, versículo 8 e 9, olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Bendizei a nosso Deus, e a voz de seu louvor seja ouvida. Aquele que preserva nossa alma na vida e não permite que os nossos pés resvalem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Além disso, irmãos, a nossa dependência em Deus também é o reconhecimento que Ele tem o melhor para nós. Olha só como o versículo que nós lemos. Pois tu, ó Deus, nos examinaste, tu nos refinaste, como se refina a prata. Lançaste-nos numa prisão, colocaste um peso sobre os nossos lombos. Deixou que o mortal, irmão, vê só, permissão de Deus, deixou que o mortal montasse sobre nossas cabeças. Agora, olha só, passamos pelo fogo e pela água. Porém, irmãos, se nós permanecemos na dependência, como disse, irrestrita a Ele, e é isso que Ele espera de nós, irmãos, haveremos de reconhecer que mesmo diante de tudo isso, há algo melhor para nós, que Ele tem algo melhor para nós. E o versículo diz assim, passamos pelo fogo e pela água. Ele termina dizendo, mas, olha a contraditória aí, olha o acréscimo, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Glória a Deus. E para encerrar, irmãos, a nossa dependência a Deus é o reconhecimento de que os seus caminhos são melhores do que os nossos, irmãos. Salmo 77, 19, irmãos, 77, 19, ele diz da seguinte maneira, o mar é a tua vereda e teu caminho nas águas. Tuas pegadas não foram reconhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e também de Arão. Fica aí o versículo 19. O mar é a tua vereda e teu caminho. Nas águas tuas pegadas não foram reconhecidas. Que nós, amados e queridos irmãos, possamos reconhecer quanto Deus espera na questão de nós dependermos dele. E cada vez que assim o fizermos, irmão, vai haver momentos, como diz o Salmo 66, irmão, que nós haveremos de ser examinados. Haveremos de ser examinados. Isso me fez lembrar, estou aqui abrindo a Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, se não estiver equivocado.
Diz assim a palavra de Deus, irmão. Moisés falando com o povo. E lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Olha só a razão. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração, se obedecerias ou não o seu mandamento. E te humilhou, olha só, e ele te humilhou, e te deixou passar fome. Porém, olha o que diz, e te sustentou, versículo 3, com maná que nem tu, nem teus pais conheceis, para te mostrar que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. O homem pode viver. Olha o que diz o versículo 4, irmão. Tuas vestes não se envelheceram, sobre ti nem teu pé se inchou durante 40 anos. E sabe em teu coração, que como o homem corrige a seu filho, assim o Senhor teu Deus te corrige. Amém, irmãos? Então, a dependência do Senhor é reconhecer a sua grandeza, irmãos, reconhecer o seu cuidado, reconhecer que Ele tem o melhor para nós, por mais que pelo que nós estivermos passando pareça ao contrário, e é reconhecer os seus caminhos, que seus caminhos são melhores, que seus caminhos hão de findar, irmãos, em uma situação de abundância, como diz o Salmo 66. Mas nos trouxeste a um lugar de abundância. E que nós não venhamos cair no erro, irmãos, do que nós lemos em 1 Coríntios 10. Porque a Bíblia diz no versículo 5, mas Deus não se agradou de todos, pelo que muitos caíram no deserto. E diz assim, irmão, no versículo 6, estas coisas nos foram feitas como exemplo, irmão, para que nós possamos, em vez de agirmos pela nossa intelectualidade, porque, irmão, no momento em que devemos mostrar total dependência, muitas vezes, irmão, reivindicamos direito, deixamos que os nossos sentimentos unidos à nossa pobre intelectualidade e fraqueza nos furte o melhor de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que em todo o tempo, irmãos, nós possamos compreender que Deus é bom e que Deus é bom, irmãos, em todo o tempo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos.